Partilhar de momentos, ó Pai, diante de Ti, junto com o Teu povo. Pai, estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para enaltecer o Teu nome. Esse, ó Pai, é o princípio, Senhor, de muitos e muitos momentos em que estaremos aqui, Senhor, adorando a Ti, exaltando o Teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor possa repreender todo espírito de impedimento, ó Pai, e que a Tua presença, ó Pai, seja, ó Pai, palpável nas nossas vidas. Deus, fala conosco nessa noite, venha receber a nossa adoração, venha receber o nosso louvor, e que o Senhor venha nos usar, ó Pai, como instrumento vivos em Tuas mãos. Cada um, ó Pai, no seu momento, que o Senhor possa estar usando vidas nessa noite, ó Pai. Pai, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, faça-se presente, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Senhor, obrigada, Pai, por este momento. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada um, Pai, que está aqui nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na Tua presença, Pai, te entregamos cada um que chegou aqui, ó Pai. Obrigada, Pai, por cada vida que chegou aqui nesse momento, ó Deus. Que aqueles que ainda estão para chegar, ó Senhor, que Tu cuida deles, ó Pai, até a chegada deles aqui, ó Senhor. Que essa noite, Pai, seja cheia do Teu Espírito, Pai. Que possamos sair daqui mais cheios de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que todos aqui, papai, estejam com o coração aberto, Pai, para ouvir a palavra, Senhor, que será pregada essa noite, Jesus. Pai, enquanto estamos aqui, Deus, te pedimos para o Senhor cuidar, Senhor, dos nossos familiares que estão em casa, Senhor, dos nossos lares, Senhor. Venha abençoando, Senhor, cada vida aqui presente, Jesus. Desde já nós te agradecemos, Paizinho. Obrigado, meu Deus, por mais uma noite na Tua presença, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui neste lugar. Senhor, que os nossos corações possam estar abertos, a nossa mente pode estar aberta, Senhor, para receber a Tua palavra, ó Pai. Senhor Deus, aquebranta os corações, Senhor. Se porventura estiver alguém em um caminho, ó Pai, que chegue aqui tranquilo, Senhor Deus amado. Tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Que o Seu nome seja glorificado, porque é tudo por Ti e para Ti, Senhor Deus amado. Que essa noite, Senhor, possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, Senhor Deus amado. Ó Deus, cuida de cada um de nós, Senhor. Guarda os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, que possamos render graças ao Teu nome, Senhor. É que nós te pedimos em nome de Jesus.
pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso é o amor que só tem quem conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Cadê o Alê? A paz, pessoal, a todos boa noite. E vamos continuar aqui louvando e vamos falar de ofertas. Amados irmãos, hoje o Senhor nos concede uma oportunidade preciosa, participar ativamente daquilo que Ele está edificando em nosso meio. Não estamos apenas erguendo paredes ou concretizando projetos humanos. Estamos construindo sonhos, restaurando vidas e preparando o lugar de encontro com Deus. Nossa igreja vive tempo de fé e ação. Vocês podem olhar que estamos em construção. E de lá seguimos firme na construção da casa do Senhor, um espaço dedicado à adoração, ao ensino e à comunhão dos irmãos. De outro, estamos empenhados também nas ações sociais, que alcançamos famílias, crianças e pessoas em vulnerabilidade, levando alimento, consolo e esperança, onde há dor e necessidade. Cada oferta entregue neste altar é uma semente de amor e gratidão, e um ato de fé que declara: Senhor, confio em Ti e quero fazer parte do que do Teu reino está realizando. A palavra nos ensina em Neemias 2:20: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Assim também nós, com nosso coração movido por gratidão, nos levantamos para edificar. Quando você contribui, você ajuda a erguer um lugar de adoração e sustentar ministérios que abençoam vidas e manifestar o amor de Cristo de uma forma prática. Ofertar
é participar daquilo que o céu está construindo na terra. Juntos construiremos não apenas um templo, mas uma herança eterna para a glória de Deus. Então, meus irmãos, esse é o momento que vocês puderem contribuir. Não precisa ser valor de nada, é aquilo na verdade que você sentir no seu coração. Eu quero orar com vocês nesse momento. Na verdade, as nossas meninas vão estar passando os capacetes. Se você tiver em espécie, pode colocar dentro do capacete. Ou temos aqui o nosso QR Code, ou também tem o nosso PP bonitão ali, que vai estar com a maquininha se você for querer fazer ali. Passar cartão, débito, fiquem à vontade. Quero orar com vocês então, nesse momento. Vocês podem se colocarem de pé, por gentileza. Senhor meu Deus, que cada oferta seja colocada diante do Senhor como uma expressão de fé, esperança e compromisso com o Evangelho, e que Ele, que conhece todo o seu coração, multiplique os seus recursos e recompense com abundância espiritual e material todos aqueles que se dispõem a investir no seu reino. E que Deus, te pedimos e agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Vocês podem ofertar? Agradeço, gente. Salvar.
do pastor Samuel. Hoje a gente temos a honra de ter o nosso pastor aqui para pregar para nós hoje. Eu quero chamar o pastor Joel para fazer uma oração aqui para o nosso pastor. Paz, povo. Se coloca de pé. Vamos orar pelo nosso pastor. Pai de Jesus Cristo, aqui está o teu filho, que eu tenho certeza, ó Pai, que o teu Espírito Santo já gerou uma palavra ao seu coração. E eu quero pedir, ó Pai, que tu dê graça e que faça lembrar, ó Deus, de cada detalhe, e que cada pessoa, Pai, que está aqui nesse ambiente possa estar o coração aberto e grato a Deus pelaquilo que Deus já tem separado para nós essa noite. E para a glória do teu nome, nós já queremos te agradecer pelo que o teu Espírito Santo vai fazer através da vida do teu filho, para a glória do teu nome. E quantos creem nisso, diga amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Amém. Pais queridos, boa noite. Que bom ter vocês aqui na nossa casa. Sejam bem-vindos. E a gente tem falado, pode sentar. A gente tem falado isso bastante. Desculpa a bagunça, mas nós estamos em obras. E aqui a obra é grande, e graças a Deus por isso, pelo privilégio que a gente está de fazer parte desse tempo e dessa obra. A gente está num mês que a gente denominou o mês da alegria em pertencer. Nós vivemos um tempo em que as pessoas elas perderam o senso de pertencimento, né? Não sei se vocês percebem isso. Antigamente a gente tinha mais senso de pertencimento. A gente morava numa rua, todo mundo se conhecia na rua, a gente jogava bola. Eu joguei bola aqui na rua, joguei vôlei aqui na rua, conheci os meus vizinhos, quase todos aqui da rua. Hoje não tem isso, já é quase que impossível você sair de casa, e a gente tem as preocupações naturais de ir para a rua ou colocar as crianças na rua por causa do tempo que a gente vive. E as pessoas não têm mais esse sentimento. Elas não se apegam mais à vila, ao bairro, ao trabalho, aos colegas, a nada, né? E a gente quer resgatar essa alegria e pertencer a algo especial. E o M é algo especial. O VM, o M é algo especial. É pertencer de um ministério que alcança vidas, que transforma famílias, que resgata pessoas para Cristo. E eu quero compartilhar então dessa alegria. Naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu até falei, cara, falei com o pastor Davi, é difícil falar quando a gente não tem um tema claro assim, de um culto, né, especial. Eu falei, então é o nosso tema, né, vai ser o nosso tema aqui da casa. Então você que ainda não é da nossa casa, é de alguma das nossas igrejas irmãs, vai entrar um pouquinho dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Gênesis 21. Gênesis 21. Eu prometo que eu não vou demorar. Eu espero. Prometo é uma palavra forte. Eu espero. Eu espero que eu não demore. Mas eu quero compartilhar com você hoje então 4 motivos para você sorrir, 4 motivos para você se alegrar com esse texto maravilhoso que é Gênesis 21. Talvez você está achando estranho, a gente tem um costume na nossa casa de colocar o texto aqui na tela, mas nesse ano, nesse mês, na alegria de pertencer, nós não vamos colocar textos, porque eu quero que as pessoas abram a Bíblia ou abram os seus aplicativos, né? Porque a gente às vezes está tão acostumado com o texto aqui na tela que nem aplicativo da Bíblia mais tem no celular. Então eu vou abrir a minha Bíblia aqui, Gênesis capítulo 21, e eu quero ler alguns versículos com você, versículo 1 em diante, tá bom? Se você está com a Bíblia aberta aí e já achou, fala assim, eu achei. Quem não achou, espera um pouquinho. Bom, todo mundo está aí. Olha o que o texto diz. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no mesmo tempo indicado por Deus. Exatamente no tempo indicado por Deus.
Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice eu lhe dei um filho. Sabe o que é engraçado desse texto aqui? É que se você voltar 2 capítulos, Gênesis capítulo de número 19, volta só um pouquinho a sua Bíblia aí, perdão, Gênesis capítulo de número 18, dá uma olhada, que história interessante nós temos aqui no capítulo 18, especialmente no versículo 9 em diante. Lê comigo aí, o texto diz assim, olha: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por essa época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Presta atenção nisso aqui, eu não sei se você está com sua Bíblia aberta, mas aqui a palavra Senhor está em caixa alta, você consegue perceber isso aí? Se você está com sua Bíblia aberta, está em maiúsculo. Isso significa que o Senhor aqui é o próprio Deus, é o nome de Deus, então é a pessoa de Deus, que na teologia a gente vai dizer que é uma participação física de Deus. Ele pessoalmente se coloca ali, possivelmente por meio de Jesus Cristo, mas a verdade é que Jesus, ou o Senhor, ou Deus, estava fisicamente ali falando com Abraão. E aí o Senhor fala assim para Abraão: ó, por que a sua mulher riu? Por que Sara riu? Olha, esse aqui é um dos diálogos mais loucos da Bíblia. Por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época no ano que vem, e Sara terá um filho. Agora olha a loucura: Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Aí Deus fala para ela: não é verdade, você riu. Né? Eu acho que é engraçado algumas coisas da vida. A gente, em alguns momentos, a gente é como Sara e Abraão. A gente tem dificuldade de acreditar em algumas coisas. Eu não sei se você já se pegou duvidando de algumas coisas. Eu já me peguei duvidando de muita coisa na minha vida. Eu, quando Deus falou comigo que eu viria para São Paulo, a gente ia ter uma reunião, eu e o pastor Davi, o bispo, lá no concílio. Aí ele falou para mim assim: ó, nós vamos trabalhar juntos, vocês vão juntos. Eu falei: mas que loucura é essa? Porque, por exemplo, eu conheço o pastor Davi a vida inteira, né, praticamente. Ele é meu irmão mais velho. Quando eu era criança, ele já era pastor. Aí o bispo falou: vocês vão trabalhar juntos. Eu falei: que loucura. Eu tinha certeza que era impossível, não cabia na minha cabeça, na minha cabeça humana, isso acontecer. Quando Deus me mostrou essa tenda e a compra do terreno, eu falei: isso é uma loucura absoluta. Você está doido? Como é que nós não comprar? Nós não temos dinheiro para comprar. Nós acabamos de fazer uma loucura para comprar um terreno aqui de 350 mil. Agora vamos comprar um de 6 milhões. Está doido? Que loucura é essa? Que maluquice é essa? E sem dinheiro. Porque comprar sem dinheiro de 350, vamos lá, é relativamente fácil. Mas e de 6 milhões? Aí é a loucura louca, absoluta. Mas a gente às vezes esquece que do outro lado da conversa tem alguém que é especialista em fazer a gente dar risada. Deus é engraçadíssimo. Eu não sei se você percebe isso na Bíblia, mas eu acho Deus um dos seres mais comédias da história. Vou te contar uma história simples. Um dia Jesus atravessa uma parede, lembra disso? João capítulo de número 21, Mateus capítulo de número 28, é um desses dois, não lembro certinho qual dos dois, mas João 21. Ele atravessa uma parede e os discípulos estão sentados à mesa. João 20. E os discípulos estão sentados à mesa, e quando ele atravessa a parede, ele fala o quê? Paz seja convosco. Imagina, atravessa um homem a parede agora, o que a gente ia estar fazendo? Gritando. Você está maluco? Que loucura é essa? A gente ia sair correndo, assustado. Alguém já viu um homem atravessando parede? Nem naquela época eles tinham visto. Nunca mais foi visto um homem atravessando parede.
e ele atravessa, ele fala paz. Não, ele devia ter falado confusão, medo, bagunça. Ele anda sobre as águas e ele chega perto dos discípulos e fala assim: não tenham medo. Mas como assim não tenham medo? Alguém já viu um homem andando sobre as águas? Esse é um pouco do humor de Jesus. Jesus pede para que Lázaro saia, e ele fala assim: desatem um nó, tirem aí. Como é que ele sai? Ele está lá dentro. Lázaro, vem para fora. Está todo amarrado, todo envolto em pano. Como é que ele sai? É uma pegadinha com um amigo, né? Porque ele deve ter saído como? Ele está todo envolto em panos. Veja como isso é interessante. E a gente às vezes faz da vida cristã e da igreja um lugar muito chato. As pessoas fazem da vida cristã uma vida muito chata. Eu sou de uma época que ser crente era chato. Hoje está um pouquinho melhor, mas quando eu era criança era chato demais. Criança não podia subir nesse lugar de jeito nenhum, porque tinha um grupo de irmãos da igreja chamado diáconos. Conhecem os diáconos? Os diáconos eram os guardiães desse espaço aqui. Então, se uma criança chegasse aqui, ele era fulminado. E o diácono, ele não era uma pessoa comum, ele tinha uma autoridade superior, que ele puxava a orelha de qualquer criança. Se não fosse o filho dele, se fosse o filho dele, ele podia ser qualquer pessoa e ele puxava a orelha. Não interessa se era um amigo do coração ou visitante que vinha pela primeira vez, o diabo ia lá e ia puxar a orelha dessa criança, porque ele tinha essa autoridade, né? Essa era uma época que era chato demais. Tinha um outro senhor, que ele era o protetor do pastor, o nome dele era presbítero. Conhece o presbítero? Presbítero, ele era o protetor do pastor, o presbítero. Ele ficava aqui sentado numa cadeira do lado do pastor, e a grande função dele era dormir durante o culto. Não é verdade? Era chato ser crente. Hoje é um pouquinho mais legal. Hoje a gente pode inclusive ser de um motoclube e ser crente. Hoje a gente pode ter jiu-jitsu dentro de um templo. Vocês já imaginaram essa loucura? Aqui está rolando um motoculto e lá embaixo tem um tatame com gente lutando uma arte marcial, porque quando era criança a arte marcial era do capeta, porque você tinha que reverenciar o tatame e tudo mais. Hoje parece que as coisas estão ficando um pouco mais light. O que a gente não pode perder nessa história toda não é só a alegria dessa leveza do evangelho desse tempo, mas a alegria dos princípios que eles estão contidos ao longo da história. E quando eu vejo essa história, eu vejo uma família que tinha tudo para não viver uma vida feliz. Porque qual é o sonho de todo mundo, de toda a família? É gerar filhos, e eles não geraram filhos. E naquela época era ainda muito mais, havia uma necessidade muito maior de gerar filhos, porque a mulher tinha um único objetivo da vida, que era gerar filhos. Você vai lembrar do diálogo de Eucana com Ana. Eucana fala para Ana assim: mas por que você está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. E Ana fala o quê? Nada, porque ela não podia falar, mas no fundo ela fala: não é não, eu quero um filho. Tanto que ela vai para a igreja orar e pedir um filho. Se ela estivesse contente com essa situação e com essa declaração de Eucana, ela simplesmente não ia orar por isso. Mas não, ela vai orar, ela vai chorar, ela vai orar tanto na igreja a ponto do sacerdote falar: essa mulher está embriagada. E ela fala: não, Senhor, eu não estou embriagada, é que a minha alma está angustiada. E aí o sacerdote fala: então que Deus conceda a sua oração. Veja, era uma vida triste para uma mulher que não tinha filhos. A história vai falando inúmeras, e a Bíblia é campeã em contar a história de mulheres que não podiam ter filhos, porque a felicidade estava contida no nascimento de um filho. E aí essa mulher, que tem uma promessa maravilhosa de construir uma grande nação, não tem filho. E de repente Deus aparece e dá um filho para ela depois de um ano. Depois ela ri na cara de Deus, porque a gente fica pensando: deve ser muito difícil. Se Deus aparecesse, quando eu era criança, as pessoas ensinavam assim, né? Não pode olhar para Jesus se ele aparecer. Se Deus é uma pessoa muito poderosa, então se ele aparecer, a gente tem que... Tudo isso tem uma certa verdade nisso tudo, mas era um negócio assim louco. Olha o que Sara fez: ela riu na cara de Deus, e ela mentiu para Deus, porque Deus falou: você riu? Ela falou: não, eu não ri. E ele falou: você riu sim, que eu sei. Depois de um ano ela recebe um filho. Agora, a concretização dessa promessa, ela me traz 4 lições que são preciosas para a gente, que às vezes na vida ainda não encontrou a verdadeira felicidade, que às vezes na vida é alegre
momentaneamente, mas não alegre completamente, porque existe uma alegria parcial e uma alegria completa. A alegria parcial: eu gostaria de ter um carro novo. Alegria parcial: eu gostaria de ter um carro zero. Completa: gostaria de ter um carro zero. Parcial: eu não consigo comprar um carro zero, eu compro um carro usado. Alegria completa: eu gostaria de ter uma moto. Elis, quieta. Se eu te ouvir, aí eu vou sair, nós vamos conversar. Quieta. Aí a gente gostaria de comprar uma moto, mas não dá para comprar uma moto, alegria completa. A gente compra a parcial, um capacete. E tem a parcial da parcial. Pastor Davi, que foi lá hoje em São Miguel pegar um capacete emprestado. Mas na verdade Jesus não quer que a gente viva uma vida de alegria parcial. Ele quer que a gente viva uma vida de alegria completa. E quando eu vejo o texto, eu vejo 4 motivos, 4 lembranças que eu quero trazer para você nessa noite, para que a gente volte a sorrir de maneira completa. Leia comigo o versículo 1. Ele diz assim: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. A alegria de Sara, ela não começa quando Isaac nasceu. A alegria de Sara começa quando Deus visitou a promessa. O riso de Sara é uma resposta da promessa que se cumpriu. O riso de Sara é uma resposta espontânea. Não sei se você percebe isso. Primeiro ela dá um nome, depois ela fala riso. E o Isaac significa risada. Isaac significa exatamente risada. Só que ela primeiro dá um nome, porque no coração dela ela já tinha recebido. Quando ela ficou grávida, já acabou. Depois, quando o filho nasce, é só o cumprimento daquilo que já aconteceu dentro dela. Existe uma diferença enorme entre ser mãe e ser pai. Quem é mãe e pai aqui sabe. Quando a Kézia ficou grávida da Esther, minha primeira filha, ela falava: põe a mão aqui na barriga, ela está chutando, ela está isso, aquilo outro. Eu não sentia nada. Ela queria que eu falasse com a barriga dela, e eu fazia uma força: oi filha. Mas para mim aquilo não fazia nenhum sentido, porque ela estava carregando aquele bebê, ela estava dentro dela, era uma ligação direta entre ela e o bebê, entre ela e a Esther. Mas na hora que a Esther saiu da barriga da Kézia e o médico colocou na minha mão, eu que não tinha esse sentimento maravilhoso de paternidade, que ainda não tinha noção do que era isso, de repente quando colocou na minha mão assim, eu falei: caramba, não é que eu sou pai mesmo? Agora eu sou pai. Aí eu olhei, e ela tem a orelha amassada igual a minha. As 3 na verdade têm a orelha amassada igual a minha, mas ela foi a primeira que apareceu com a orelha amassada. Eu falei: caramba, a orelha dela é amassada igual a minha. Foi um sentimento que eu não tinha, porque existe um sentimento entre a gravidez e o nascimento. A alegria de Sara, ela não aparece quando Isaac sai da barriga dela. Ela aparece quando Isaac entra na barriga dela, porque agora ela sabe, a promessa se cumpriu. Qual é a maior loucura? Um filho nascer ou uma mulher de 100 anos engravidar? Foi exatamente isso que o médico disse para minha esposa quando a gente perdeu o segundo filho, porque a Kézia não ovula, ela não produz óvulos. Eu tenho 3 filhas e a gente perdeu uma entre a Esther e a Elis. Aí eu lembro que a gente foi para o hospital fazer a curetagem, a gente estava triste, né? Lá no hospital com a curetagem, e o médico entrou, ele era meio dono do hospital, ele entrou gritando: cadê minha paciente? Cadê minha paciente? Aí a gente naquele funeral lá dentro do quarto, pensando: puxa, perdemos um bebê, e o médico nem é crente. Aí ele entrou no quarto e falou assim: por que vocês estão com essa cara aí? Eu falei: porque ela perdeu o bebê, o senhor não está sabendo? Claro que eu estou sabendo, eu estou aqui porque ela perdeu um bebê. E por que vocês estão tristes? Foi porque ela perdeu um bebê. Amigo, há 3 anos atrás vocês foram no meu consultório e ela não ovula, ela não pode engravidar. Vocês têm uma filha, acabaram de perder outra filha. Deus está falando para vocês o quê? Que Ele dá filhos. Vocês deviam estar comemorando que ela engravidou pela 2ª vez. Eu falei: não é que esse cara tem razão? Ele está pregando para um pastor aqui. Por que é mais louco? A loucura é uma mulher de 100 anos engravidar.
A loucura é a promessa se concretizar, e às vezes a gente acha que a promessa é o nascimento, mas na verdade a promessa é a concepção. A promessa é aquilo que Deus faz dentro da gente antes que isso venha para fora. Começa dentro de nós, depois vai para fora de nós. O que as pessoas veem é o que acontece do lado de fora, mas o que nós vemos é o que acontece do lado de dentro. Tem gente que olha e vê essa capa aqui do lado de fora, mas a gente sabe o que tem aqui dentro. E a grande mudança, o grande motivo de sorrir não é o filho que nasce, que vem para os nossos braços, mas é o filho que nasce dentro do nosso ventre e que ninguém lá fora sente, mas nós sabemos, é a promessa de Deus que já está sendo gerada. E olha, eu vim falar para a gente aqui hoje que ainda não está com Isaac nos braços, mas que já está com a promessa sendo gerada dentro do ventre e já tem motivo para sorrir, porque o motivo para sorrir está no fato de não ter nascido ainda, mas você ter a certeza que Deus já cumpriu a promessa. Glória a Deus. Então sabe qual é o primeiro motivo que a gente tem para sorrir? É que Deus não promete o que Ele não vai fazer. Deus só promete aquilo que Ele é capaz de cumprir, e Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, olha o versículo 2. Exatamente no tempo indicado por Deus. Ela não ficou grávida em qualquer momento. Isso aqui é legal demais, porque pensa a loucura que é essa expressão. Lê isso aqui com calma, e você já sabe que eu já te contei a história. Quantos anos mais ou menos Sara tinha aqui? 100 anos. Mas olha como Deus é um brincalhão. Ele fala assim, que ela engravidou, deu à luz, o texto diz, à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Calma, gente, calma. Pensa logicamente, qual é a idade certa para engravidar? 20, 30 anos, até 40 anos, até hoje, não é verdade? Quando tem uma gravidez de 40 anos, os obstetras, eles já ficam preocupados, já é uma gravidez de risco. A gente quer que as pessoas engravidem, a ordem natural seria engravidar entre 20 e 40 anos, que aí a mulher está mais saudável. Esse é o tempo certo, ok? Tudo bem? Agora a Sara tem quantos anos? 100. E o texto diz que esse é o tempo certo. Você já pensou nessa loucura? Não é o tempo certo. Não é o tempo certo. É ou não é? Claro que não. Não é o tempo certo para nós, mas é o tempo certo para Deus. É a mesma coisa que acontece com Marta e Maria. Lembra de Marta e Maria? Elas mandam uma mensagem para Jesus: Jesus, o seu amigo Lázaro está muito doente, vem visitar. João 11, o texto diz que nesse momento Jesus fala para os amigos: vamos ficar mais um pouquinho aqui. E ele fica mais um pouquinho. O texto diz que ele levou para chegar lá mais ou menos uns 6 dias, porque ele ouviu essa mensagem, foi 2 dias que ele esperou, e ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então vamos contar 6 dias entre a mensagem de, Jesus, de Marta e Maria para Jesus e a chegada de Jesus na casa de Lázaro. Foram 6 dias. Quando Jesus está chegando, Marta não espera nem Jesus tocar a campainha. Ela já corre na direção de Jesus e fala: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está falando para Jesus? O Senhor chegou atrasado. Esse não é o tempo certo. É exatamente a impressão que Sara tem, mas que Deus não tem. Porque para Deus não tem o tempo certo. Quantas vezes a gente limita Deus dentro das nossas concepções do que é certo e errado? A gente fala assim: esse é o tempo certo. Não, mas se não for hoje eu nem quero mais. Já falou isso? Eu já tive a ousadia de falar essa besteira. Se não for nessa hora eu nem quero mais. Quem disse que não quer mais? E se Deus quiser fazer depois, Ele é Deus, Ele faz na hora que Ele quiser. E essa é a beleza, que Deus ele nunca chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega sempre no exato momento que a gente precisa. Não é quando a gente quer, não é quando a gente acha que é certo, mas é na hora que Ele sabe que é a hora certa para as coisas acontecerem. E sabe o que é bom de ouvir isso? Porque eu sou essa pessoa apressada, que às vezes quer colocar Deus dentro do tempo nosso. Eu às vezes quero colocar dentro eu falo assim: não, essa é a hora certa para as coisas acontecerem, tem que acontecer mais ou menos assim. E Deus fala do céu: quem disse que tem que ser assim? Quem disse que essa é a hora certa? Essa é a hora certa de eu entrar no ministério? Quem disse? Essa é a hora certa de eu começar uma empresa? Quem disse? Essa é a hora certa de eu fechar um negócio? Quem disse? Essa é a hora certa de eu casar? Quem disse? Pode ser que a nossa impressão do que é certo não seja
a certeza do que Deus diz que é certo, porque o texto diz que aquela mulher e aquele homem com mais de 100 anos estavam concebendo um filho no momento exato que deveriam conceber. Aleluia! E olha, isso é uma boa notícia para mim e para você, porque talvez você esteja olhando para trás e pensando, o tempo certo disso acontecer deveria ser há 30 anos atrás, eu era mais jovem. Há 10 anos atrás eu tinha mais saúde, há 5 anos atrás eu tinha mais dinheiro, mas não era o tempo certo. O tempo certo é o tempo que Deus quiser. Então ainda dá tempo desse tempo certo chegar para você. Glória a Deus. Se você está pensando que Deus está atrasado, a boa notícia é que Ele sempre chega na hora certa. Você pode falar isso com alguém, Ele sempre chega na hora certa. Porque quando você fala com alguém, eu tomo um pouquinho de água. Ele nunca chega atrasado. E esse é um motivo maravilhoso para sorrir. Porque se você está triste porque perdeu o bonde, você está triste porque pensa que as coisas estão passando e você está ficando para trás, se você está triste pensando, já passou a minha hora, ou não chega nunca, o motivo para sorrir é, Jesus sempre chega na hora certa. Primeiro motivo para sorrir, Deus não promete o que não vai fazer. Segundo motivo para sorrir, Deus não chega adiantado nem atrasado, Ele chega exato, na hora certa. Terceiro motivo para sorrir, olha o versículo de número 5. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. 100 anos. Eu acho que existem muitas histórias bíblicas que são impressionantes, mas com certeza uma das histórias mais impressionantes é essa aqui, porque 100 anos são 100 anos. E eu sou um louco por números da Bíblia, né? De vez em quando eu estou ali brincando no escritório com os números. Eu nunca, na Bíblia você vai ver muitos aniversários, muitas idades, mas você vê 132, 79, 21, 100. 100 é um século. 100 é uma estação completa. 100 é todo um tempo. Você já pensou nessa loucura? Quem tem 100 anos hoje nasceu num milênio antes da gente, nasceu em 1900 e nós estamos em 2020. Olha que loucura, 2025, nasceu num outro número, a gente está no 20 e ele estava no 19, é outra estação. Quem nasceu, tem 100 anos hoje, nasceu antes da guerra, da primeira guerra. Olha quanto tempo isso aconteceu. É uma pessoa que viu o mundo antes da guerra, viu antes da televisão, viu antes do celular, viu antes de tudo. Então Abraão não é apenas uma pessoa que está vivendo um milagre extraordinário, é uma pessoa que está vivendo um milagre extraordinário depois que muita gente passou pela vida dele, e que ele viu muita coisa. E a lógica é ser ilógico. A lógica disso aqui é não ter lógica, porque Abraão era velho demais, Sara era estéril. Então não tem humanamente lógica. Você pensar assim, no meu caso, a Kézia engravidou, ela não ovulava, mas eu fui fazer o teste, foi antes de chegar nessa conclusão absoluta, o médico falou assim, ó, você precisa ir lá e fazer um teste. Eu falei, mas eu preciso fazer o teste? Eu falei, porque vai que ela não ovula, e se você também não puder, nós temos dois que não podem. Eu vou fazer o teste. Então eu podia, quem não podia era ela. Aí agora eu também não posso, porque eu também não sou louco, né? Ela não ovula e agora eu também fiz vasectomia. Então se Deus quiser fazer um milagre, vai ser um milagrão tipo Abraão assim. E eu ainda não tenho 100 anos, então nem compara com Abraão, está longe de Abraão. Mas olha que absurdo, ele tem 100 anos, gente, velho, ela é estéril. O que humanamente é impossível, para Deus é garantido, porque as garantias de Deus são diferentes das garantias humanas. A gente se apega a garantias que são humanas, a lógicas que são humanas. A lógica divina não é a lógica humana. Existem coisas que hoje a gente não entende, mas que amanhã elas são testemunho daquilo que a gente não entende. Essa é a beleza da fé. A fé é a certeza de que existem coisas que os meus olhos são incapazes de enxergar, e que eu só sou capaz de viver se eu tiver fé. Humanamente eu não vivo, mas pela fé eu vivo.
Humanamente Abraão é velho, mas pela fé ele é pai. Humanamente a Sara é estéril, mas pela fé ela é mãe. Humanamente um filho não pode ser gerado nesse ambiente, mas pela fé um filho é gerado, porque Deus age além da lógica humana. A gente fica pensando, eu não tenho dinheiro para isso, meu orçamento não cabe. Lógica humana, mas o orçamento de Deus é diferente, a lógica de Deus é diferente. A gente comprou isso aqui sem dinheiro, a gente faz isso aqui sem dinheiro desde o começo. Olha que loucura. Humanamente impossível, na lógica de Deus possível. Humanamente é impossível a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, colocando motos aqui. Quem diria isso aqui há 20 anos atrás? Motos dentro de uma igreja. Isso aqui era a própria expressão do inferno. Homens de preto com coletes dentro de uma igreja. Alguém lá atrás olharia para isso e diria: olha que loucura, isso é impossível. E nós estamos vivendo, porque Deus não age de acordo com uma lógica humana, Deus age pela lógica divina. Na verdade, sabe qual que é a lógica divina? Ele age. Os homens esperam, Deus age. Os homens aguardam as circunstâncias ideais, Deus age no ambiente sem circunstâncias ideais. Se a lógica diz não dá, Deus diz: então aguarda aí que daqui a um ano você vai dar risada de verdade. Porque é isso que ele fala para Sara. Você está rindo agora? Então agora só de graça, ano que vem eu vou voltar aqui, aí você vai rir de verdade. Tem hora que eu penso que esse milagre só aconteceu porque Sara deu risada. Porque eu sou desses. Se alguém fala assim, não dá, aí eu falo, agora você vai ver que dá. Se eu sou assim, imagina Deus. Quando fala assim, impossível, aí fala, impossível, então agora eu vou fazer só porque você está dizendo que é impossível. Se eu sou humano, falho e não tenho poder nenhum, sou desses, imagina Deus. Você está rindo aí escondidinha, então só de graça, ano que vem você vai dar risada, de verdade. Então dá uma provocada. Eu era pastor lá em São José, 3 anos e meio, não tinha ganhado uma alma para Jesus. Aí um dia eu fiquei bravo lá, bravo. Era uma vigília, eu tinha uma meia dúzia de gato pingado. Eu falei, vai todo mundo para casa e agora eu vou brigar com Deus aqui. Aí eu mandei o povo embora. Eu comecei a falar, é o seguinte, Deus, eu sou um pecador, mas eu nasci numa casa que eu não escolhi ser filho de pastor, eu não escolhi ser sobrinho de pastor, eu não escolhi nascer nesse ambiente não, eu não escolhi vir para cá, foi o Senhor que me mandou. Então resolve seus BO aí. Já estou há 3 anos e meio segurando a bucha. Não é por mim, nem eu sou um pecador, mas houve a oração da minha avó, analfabeta, que levou os filhos para a igreja. Houve a oração dos meus pais, dos meus tios, dos meus bisavós que eram crentes. O Senhor prometeu para eles, não foi para mim não. Eu sou o menor dessa história, mas o Senhor falou para eles que os filhos deles iam ser abençoados. Aí eu acho que naquele dia Deus falou assim, você está me tirando, né? Então agora só de graça, porque no domingo foi o primeiro casal, na segunda foi o segundo casal, na terça foi o terceiro casal, na sexta foi o quarto casal, no sábado foi o quinto casal, no domingo anterior eu tinha 5, no domingo seguinte eu tinha 25. Que aí Deus falou, agora só de graça. Aí naquele ano, todo domingo eu recebi uma família, e toda a ceia eu recebia 10, 20 pessoas. Eu comecei o ano com 5, terminei o ano com 50 membros. No ano seguinte 150, no outro ano 350, no outro ano 600, no outro ano 1000. Deus abriu a porta, ele falou, agora você vai ver, agora você entendeu, você riu da minha cara. Você está falando aí que é impossível, que é para orar, é pegar a oração da tua avó, então agora só é para você ver que ela orou mesmo e eu respondo a oração. Porque Deus, Ele age além da lógica humana. Deus não precisa de possibilidades, Deus só precisa de um propósito. Deus não precisa de certezas humanas, Deus só precisa de alguém disponível, com o coração voltado para Ele, que fala assim, eu acho que o Senhor não faz não, e Ele fala, eu faço. Não foi assim com o pãozinho de Gideão rolando, os caras estão lá então o Gideão fala assim, mas será mesmo, Senhor? Se for assim, molha aqui, aí Deus molha ali. Se for, molha agora o pãozinho e deixa em volta seca. Aí Deus molha o pãozinho e deixa em volta seca, a lãzinha e deixa em volta seca. Aí Deus fala, então Senhor, mostra por um sonho. Aí eles descem lá no acampamento e o cara teve um sonho.
Porque Deus não age pelas nossas possibilidades, Deus age pela certeza dele, Ele age. Então isso me dá vontade de rir. Esse é o motivo para eu sorrir, Deus age. E quarto motivo para você sorrir, olha o versículo 6, que é o texto principal. Ele fala assim: Sara declarou: Deus me fez sorrir, todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. Isso aqui para mim é maravilhoso, exatamente isso aqui para mim é maravilhoso, porque Deus é campeão de fazer isso, pegar gente que ninguém acreditaria e fazê-los um milagre, para que quem não acredita, acredite. Porque quando alguém olha Sara e vê uma mulher de 100 anos com um bebê no colo, eles falam: que loucura é essa? E aí ela fala: foi Deus que fez. Quando alguém pega uma Itaquera, uma igreja com poucas pessoas, num bairro pobre, e vê isso sendo construído, alguém fala: que loucura é essa? A gente fala: é Deus que faz. Como é que você compra isso sem dinheiro? É Deus que faz, não tem lógica. Quando alguém pergunta, vê a coisa que não tem explicação acontecendo, é uma oportunidade de fazer aquilo que é vergonha em testemunho. Deus é campeão de pegar o adicto, o dependente químico, e transformar ele em pregador, para que todo mundo que... Mas esse não era aquele menino que ficava caído na rua usando droga? Era. Agora ele é um pregador da palavra de Deus. Mas essa não é aquela menina que era uma prostituta? Era. Agora ela é a mãe, vó, bisavó, tataravó de Jesus Cristo. Mas essa não era aquela mulher que o marido morreu, que a sogra perdeu também o marido, ficou só a sogra e a nora? Quem é essa? Essa é a mulher, é a avó de Davi. Essa é a mulher, é a avó de Davi. Deus ama pegar histórias de vergonha e transformar em histórias de honra, porque é a única maneira e uma melhor maneira de testemunhar que foi Deus que fez. Toda vez que eu faço, sou eu que faço. Mas quando não tem o que eu fazer, só tem alguém para fazer, Deus. E aí Deus faz, como que eu respondo quando Ele faz? Foi Deus que fez. Porque se eu tivesse dinheiro, imagina, como que vocês construíram essas muralhas aqui? Não, nós temos um jogador de futebol, nós temos 3 empresários grandes, eles dão dízimos maravilhosos, e aí a gente construiu, maravilhosos. Isso qualquer um faz. Isso um banco faz, não precisa ser uma igreja. Isso uma construtora faz, pegou um financiamento. Agora quando você faz tudo isso com pobre, com gente normal, com gente criada nessa região, nenhum empresário, nenhum jogador de futebol, nenhum mega construtor, só gente comum, dando dízimos comuns. Aí todas as pessoas, como é possível? Você quer saber como é possível? Foi Deus que fez. É essa a beleza, porque Deus, qual é o motivo, o quarto motivo que me faz sorrir quando eu vejo esse texto? É que Deus é campeão em transformar histórias que tinham tudo para ser histórias de fracasso, de vergonha, de morte, de dor, em exemplos de pregação do Evangelho, em testemunhos de fé. Porque Sara tinha tudo para ser uma história de fracasso. Essa história podia ter acabado com um final triste, e só não acabou com um final triste, porque Deus intervém. Ele vem e muda a história, e aquilo que era uma vergonha durante 100 anos se tornou uma alegria durante toda a história. Nós estamos aqui nos alegrando porque Sara teve um filho, porque Jesus é o descendente de Abraão, de Isaac, de Israel, de Judá, e nós estamos aqui nos alegrando porque Deus transformou a vergonha de Sara. A vergonha dela durou 100 anos, mas a alegria dela vai durar uma eternidade por causa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então não se desespere se a tua história até aqui foi uma história de vergonha. Com um estalar de dedos, tudo vira uma alegria e dura uma eternidade de alegria. Isso me é motivo para a gente sorrir. Esse é o quarto motivo para sorrir. Quando Deus muda uma história, até quem duvidou passa a celebrar junto. Eu costumo falar aqui na igreja, depois que Golias é morto, todo mundo quer ser Davi. Depois que estava todo mundo escondido atrás das pedras, porque Golias estava afrontando, aí Davi derrubou Golias. Qual foi a primeira ação de todo mundo? Porque depois que Golias morreu, todo mundo é corajoso, irmão. Depois que o primeiro milagre acontece, todo mundo celebra. Até quem não estava na festa. Vocês vão ver no futuro,
A gente tem até um muralzinho lá embaixo, tem um quadrinho de quem estava no dia que nós lançamos o projeto, porque no futuro vai aparecer um monte de gente. Eu estava lá naquele dia que o pastor lançou o projeto, eu vou falar, estava, né? Sei. Porque depois estiver maravilhoso, ar-condicionado, luzes, estacionamento, 52, a piscina aquecida, quadra e tudo mais, aí todo mundo vai falar, eu estava lá no começo. Estava nada, a gente sabe que estava no começo. A gente sabe, mas tudo bem, porque os milagres servem de testemunhos para quem não acredita. É isso? Ela fala bem assim, olha, Deus me fez sorrir e todos que ficarem sabendo vão rir comigo. Ela fala assim, essa alegria não é só para mim, essa alegria é para nós, essa alegria é para quem quer viver isso. O nascimento de Isaac não foi só o nascimento de um filho, foi uma promessa cumprida, uma esperança restaurada, uma fé renovada, uma alegria eterna. É o cumprimento daquele que um dia falou, vocês vão sorrir para sempre. Isaac é um tipo de Jesus, é um modelo de Jesus do Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, tem tipos de Jesus. Isaac é um tipo de Jesus. Ele foi sacrificado, ele ressuscitou depois de 3 dias, porque ele sai Abraão decidiu matá-lo quando saiu de casa. 3 dias de viagem, ele foi ressurreto lá em cima do monte Moriá. Jesus é o que morreu e 3 dias depois ressuscitou. Ele é o Isaac genuíno, ele é o filho da promessa genuíno. A promessa nunca foi Isaac, a promessa sempre foi Jesus. A promessa de alegria completa nunca esteve naquele menino, a promessa de alegria completa sempre esteve em Jesus. Ele é a prova de que todos que estamos aqui podemos transformar uma história terrível em uma história completa, de completa alegria. Vamos orar? Talvez você chegou aqui sem muitos motivos para sorrir, mas Deus ele está dando motivos para sorrir hoje para você. Primeiro, Deus não vai te prometer nada que Ele não pode cumprir ou que Ele não vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não chega adiantado nem atrasado, Ele chega na hora certa. Quando Deus age, até a lógica humana duvida. E 4, Deus transforma toda a vergonha em um grande testemunho. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que Deus hoje pode te dar motivos para sorrir de novo. Eu não sei qual é o seu momento que você está vivendo, que pode ser até terrível, que tenha tirado o brilho dos teus olhos, mas o que eu posso dizer é que Deus hoje pode restaurar a sua história e te dar alegria novamente. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça, falar com o Senhor, pode ficar de pé, já que alguns ficaram, e curvar sua cabeça e falar com o Senhor. Eu não preciso ouvir sua oração, mas Jesus precisa. Eu não preciso saber a sua história, mas Ele conhece, e Ele hoje pode mudar tudo isso. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite de sentarmos aos teus pés e ouvirmos a tua voz. Obrigado, Senhor, porque nós éramos pessoas como Sara, duvidosas, entristecidas, sem esperança de em algum momento da nossa vida ver a promessa se realizar novamente. Mas nós estamos aqui e acabamos de ouvir do Senhor que não importa a idade que temos, a condição que vivemos, o passado que nós escrevemos, hoje só pode transformar tudo isso que antes era vergonha, dor, morte, tristeza em alegria eterna. Eu oro por irmãos que entraram aqui talvez com o seu coração amargurado, aflito por causa das notícias que têm recebido. Isso tem gerado dor. Em alguns momentos eles até pensaram que o Senhor desistiu, que era impossível o Senhor trazer alegria novamente nessa circunstância, nessa experiência da vida. Mas nós ouvimos a tua história, a história de Sara e Abraão, e nós ouvimos a tua palavra. E eu agora, Senhor, abençoo esses irmãos para que eles voltem a sorrir, que eles ouçam mais uma vez da parte de Deus aquilo que Sara naquele fatídico dia ouviu: você riu e eu vou te fazer sorrir daqui a 1 ano. Que eles
no próximo encontro eles já testemunhem daquilo que o Senhor tem feito. Profetizo isso, Senhor, que em pouco tempo eles tragam o Isaac nas mãos, a promessa, o projeto, o sonho, que eles tragam nas mãos, dizendo para todos que estão aqui e que estarão na sua volta: olha aqui, ó, vocês vão rir comigo. Sabe aquele projeto que não dava certo? Olha aqui, sorriam comigo. Sabe aquele sonho que eu já tinha esquecido? Sorriam comigo. Sabe aquele filho que eu achei que não ia voltar para casa, que estava perdido? Sorriam comigo. Sabe meu casamento que parecia destruído? Sorriam comigo. Deus transformou a vergonha em alegria. Eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Graças a Deus por isso, né? Essa palavra faz a gente remeter da nossa vida e a nossa história. Eu era uma improvável e hoje eu estou aqui, provável, sendo usada pelo Senhor, e eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu gostaria que vocês sentassem um minutinho. E estamos muito felizes por a presença de todos vocês, de sempre estar junto com a gente, nos apoiando. E tem umas pessoas que são especiais, uns que já são de casa, e os visitantes que, com todo carinho, né, acolheram esse convite. Primeiramente, queremos agradecer aos nossos pastores, o pastor Samuel e o pastor Davi, que sempre têm apoiado a gente nas nossas loucuras e são mais loucos ainda de confiar a loucura com a gente. O Tatu, presidente do Agnus Black, Deus abençoe. Os irmãos do Atos 2, Deus abençoe vocês. Pastor Alcides, do Tucuruvi, João Sene, de Ermelino. Pessoal de Tucuruvi, sempre estamos juntos, né, Ermelino? A gente é tudo grudado. Deus abençoe vocês. Queremos agradecer também os irmãos da igreja do pastor Joel. Muito obrigado por ter aceito o convite. O irmão Mancini e a sua esposa, obrigado por ter aceito o convite. Deixa eu ver quem mais. A família da Gi, né, que está passando por um momento difícil, mas tão carinhosamente aceitou o nosso convite. Deus abençoe vocês, tá bom? É uma honra ter vocês, obrigado, e estamos juntos para o que vocês precisarem. Amém. Quando eu convidei o pastor Samuel, eu falei: pastor Samuel, pode pregar no nosso culto? Ele tinha um compromisso no dia, ele falou para a Lu, vou tentar reagendar, vamos tentar dar um jeito na agenda aqui. Aí a gente tivemos essa honra de tê-lo conosco aqui pregando. E a mensagem que ele virou para mim e falou: tem tema? Eu falei: não tem tema não, deixa Deus te usar. E o engraçado é que eu sempre falo, né? Tudo que a gente faz, que a gente entrega nas mãos de Deus, Deus que conduz tudo. E a nossa oração até no começo aqui foi: Senhor, que o Senhor conduza. E a mensagem dele é basicamente a nossa história, porque muitos aqui já conhecem essa história aqui, que o pastor Samuel tinha chamado a gente para começar o Wesleyano na estrada aqui Itaquera, e só eu tinha moto, né? Só tinha essa moto aqui. E era uma coisa que não estava no meu coração, mas acabou acontecendo. E a mensagem que ele falou, que o tempo é de Deus e não é nosso, porque a gente inaugurou aqui em 2023, ele falou comigo em 2022, e a gente fomos lá para o Tucuruvi, conversamos, aí a gente, já vou inaugurar. A gente acabou fazendo uma pré-inauguração aqui em dezembro de 2022, em 2023 a gente inauguramos, e era só eu, a Lu, o Derek e a Ludmila, meus filhos. E foi passando um tempo, logo em seguida veio já outras pessoas, veio a Lê, a Paty, o Felipe, Camila, a família. E torno a falar que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E nesse tempo veio chegando mais gente.
E eu quero chamar aqui o Rafael, a Gi e a Fê, que são os novos componentes que também entraram junto com a gente aqui, está andando junto conosco. E hoje vai estar fechando o colete. E também quero chamar os padrinhos. O pastor Joel, a Maneuza e a Ludmila, que já está aqui. E eu gosto muito daquela mensagem de Felipe, né? Que Deus colocou Felipe do eunuco, né? Colocou ele numa estrada, e ele estava lá numa estrada, e na estrada ele encontrou um eunuco que era um príncipe, lá na carruagem dele andando, e ele lendo as escrituras, e Felipe aparece do lado dele, e fala: você está entendendo o que você está lendo? Ele: não estou entendendo não, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E Felipe foi lá, explicou tudo para ele, e falou sobre Jesus para ele. Ele falou, engraçado que assim, está andando, às vezes a gente quer postergar algumas coisas, né? E ele estava andando, ele viu um pouco de água e falou: tem uma água ali, eu já posso me batizar? Pode sim. Então assim, o nosso trabalho do Wesleyano na estrada, não só do Wesleyano na estrada, do Atos 2 que está ali, do Tatu aqui com o Agnes Black, também é a mesma coisa, é levar o amor de Deus, é levar o Evangelho de Deus e ensinar para aqueles que estão no caminho sem entender quem é Jesus. E esse é o nosso papel. E através disso, Deus vem colocando pessoas junto conosco. Então aqui a gente vai fazer a nossa cerimônia de fechamento de colete, e a gente tem a honra de tê-lo conosco. E gente, não foi fácil para eles, foi uma caminhada muito grande, e nesses últimos dias, vamos dizer assim, que eles foram forjados, né? Porque muitos não sabem, mas a Gi, há 2 meses, perdeu a avó dela, que era como se fosse mãe. E essa semana que passou, sábado passado, ela enterrou o pai dela. E eu até, sinceramente, eu falei: não sei se eles vão estar aqui, porque foi muito recente. E a gente aprende que o que a palavra ensina para a gente, o que é ser cristão, o que é ser igreja, na verdade, é justamente isso. É a gente estar andando um ao lado do outro. Porque quando um cair, o outro vem, abraça e levanta. Então assim, é uma honra para nós vocês estar conosco aqui, porque nessa caminhada vocês sempre estiveram conosco. E deixa eu tentar não chorar, gente, porque a gente passa por várias, a gente já participou por vários coletamentos, já muito fechamento de colete, mas a história deles é uma história de perseverança, uma história de luta mesmo. Porque aonde a gente está, eles estão junto com a gente, e mesmo nesse momento difícil, eles estavam lá, e a gente juntou todo mundo, e agora vamos estar junto com vocês, porque ser igreja é isso. A gente conheceu um mundo motociclístico que é uma fraternidade. E nessa fraternidade, todo mundo, onde um está, o outro está junto. E com o tempo a gente vai aprender muito das coisas, que tem o código bike, no código bike, onde o irmão está, o irmão está junto. Se um irmão cair, o outro está junto para levantar. E o que eu posso dizer é que dentro do código bike, na verdade, a gente se assemelha muita coisa com o que é ser cristão, o que é ser povo de Deus, o que é estar dentro do reino de Deus, que é justamente isso, todo mundo junto, abraçado. Amém?
E antes do juramento a gente vamos estar coletando. E neste momento você pode coletar eles. Amém, aleluia. E só concluindo esse breve discurso aqui, a gente começou com essa moto. Hoje a gente já tem a outra moto lá, já tem a moto aqui. E igual o pastor pregou, o tempo é de Deus. Por quê? O Felipe tinha carta já, e tinha uma moto lá atrás, pegou, vendeu a moto, não tinha moto. Ele falou, não tenho condição de comprar. Exatamente o que aconteceu, sem condição, comprou a moto, está aqui. E tem outra pessoa também que adquiriu a moto, eu vou falar um pouquinho mais tarde. E apareceu uma moto aqui hoje. Ele não faz parte daqui, mas eu já vejo isso como promessa, porque ele é filho do presbítero Hilton, que é presbítero dessa casa. E eu, em nome de Jesus, já estou profetizando que ele vai estar aqui junto com a gente, junto com a família. Amém? E para a gente fechar o colete, a gente tem um juramento da cerimônia. E eu quero que vocês repitam comigo bem alto, tá bom? Ao vestir o colete com o escudo do Wesleyano na estrada. Ao vestir o colete com o escudo do Wesleyanos na estrada. Prometo honrar a Deus. Prometo honrar a Deus. Prometo ser fiel à Bíblia. Prometo ser fiel à Bíblia. A liderança da IMW. A liderança da IMW. A liderança do Ministério do Evangelismo. A liderança do Ministério do Evangelismo. Ao Estatuto do ME. Ao Estatuto do ME. Ao Código Biker. Ao Código Biker. Prometo ainda zelar pelas leis do meu país. Prometo ainda zelar pelas leis do meu país. Ao Código Nacional de Trânsito. Ao Código Nacional de Trânsito. Sendo assim. Prometo fazer o bem sem olhar a quem. Prometo fazer o bem sem olhar a quem. Respeitando sempre. Todas as raças. Etnias. Crenças religiosas. Não pregamos o evangelho diferente. Não pregamos o evangelho diferente. O pregamos de um jeito diferente. IMW! Wanderlow! Wesleyanos! Na estrada! Amém, aleluia! E antes de a gente orar por eles, eu quero chamar mais um componente que está entrando junto com a gente, o Paulo. Pode vir aqui? E o Paulo já é um motociclista, então já é mais uma moto que está entrando aqui junto com a gente. E quero chamar também o Felipe, que vai ser o padrinho também dele aqui. E essa é parte da nossa turma agora, né? E conforme quem é daqui da casa pode concordar comigo que a gente com o tempo vem aprendendo bastante. E vamos colocar de 6 anos, 7 anos para cá, inclusive ontem a gente estava falando sobre isso. O que os pastores vêm ensinando para a gente aqui é a respeito do discipulado. E o ser discípulo, na verdade, não é ensinar alguém, é caminhar junto. E nessa caminhada junto, eu tenho o Alexandre e a Paty, que sempre esteve do nosso lado aqui, andando em todo momento com a gente. E eu quero apresentar para vocês hoje o nosso vice-presidente do Wesleyanos da Estrada de Itaquera, Alexandre.
O Alexandre, quando a gente fizemos a inauguração aqui, e bem no começo ele já estava junto com a gente, trabalhando junto com a gente. Era um PP só de camiseta, já estava lá na churrasqueira, lá trabalhando, e de lá para cá ele não desgruda da gente. Então, onde a gente está andando, ele está colado do lado. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês eu posso falar assim, que você é um espelho nosso. Então, tudo que a gente fez e faz, vocês estão juntos com a gente. E a gente nunca caminhou sozinho, nunca. Vocês sempre estiveram juntos. A parte do social, ele é o social daqui de Itaquera, e correndo, sempre corre de um lado para o outro. Às vezes a gente está com a minha casa lá, com a sala lotado de roupa, eles vão lá para lá, vamos lá arrumar, e sai arrumando tudo. Agora eu vou contar só um segredo aqui, tá? Às vezes eles pegam algumas roupas e saem provando a sopa lá na hora que tá. A gente experimenta, né? Para ver se serve, né? Mas ele sempre, o tempo todo tá junto. A gente vai para o Tucuruvi, ele tá junto. Quando a gente não pôde, quando eu não conseguia ir lá no Tucuruvi ou no Ermelindo, ele estava indo representando a gente. E assim, é uma honra enorme. E aqui está aqui o seu petzinho, que você vai colocar aqui como vice-presidente. E assim como nosso pastor Samuel fala, o reino de Deus é uma forma contínua de acontecer. Então, a gente nunca para. Então, o discípulo anda colado na gente, outros vão andar colado nele, e o reino de Deus vai continuando, não tem fim, até a volta de Cristo. Amém? Quero chamar o pastor Davi para orar. Você pode ficar de pé, querido? Senhor, obrigado por essa noite muito especial, ó Deus, em que celebramos o Senhor, cultuamos ao Senhor, fomos edificados pela Tua Palavra, e agora estamos vendo, Senhor, essas pessoas, Senhor, avançando, Senhor, nessa missão, nesse trabalho lindo, que é a proclamação do Evangelho através do motoevangelismo. Obrigado, Senhor, pela vida do Alê, que veio somar, está sendo honrado e somando, Senhor, aqui, Senhor, em Itaquera, no motoevangelismo, Senhor, e que esse trabalho cresça, prospere, frutifique, e que através, Senhor, do trabalho da obra das mãos desses Teus filhos, Senhor, muitas, dezenas, centenas de pessoas tenham um encontro pessoal e transformador com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, Senhor, por esse ministério que chegou na Igreja Wesleyana e que tem feito tão bem a nós. Te damos louvores por isso, no nome de Jesus. Amém. Meu colete é de couro, asfalto é o meu chão. Eu falo da palavra com Jesus no coração. Vento na minha cara, o sol na minha pele. Jesus está comigo, Cristo me fortalece. Eu sou wesleyano, vivo na estrada. Falo de Jesus, eu enfrento qualquer parada. Eu sou wesleyano, vivo na estrada. Falo de Jesus, eu enfrento qualquer parada. A estrada é minha igreja, eu canto com fervor, falando de Jesus, com o canto meu motor.
escapamento é meu louvor. Eu sigo meu caminho com Jesus, meu Salvador. Eu sou wesleyano, vivo na estrada. Eu falo de Jesus, eu enfrento qualquer parada. Eu sou wesleyano, vivo na estrada. Eu falo de Jesus, eu enfrento qualquer parada. Eu falo de Jesus, eu enfrento qualquer parada. Eu falo de Jesus, eu enfrento qualquer parada. Aleluias. Amém. Eu não terminei de falar. O Alexandre tá ali, ó, com a motinha dele. Ele começou, pastor, com uma bota. Quando ele foi, olha lá, ó. Quando ele foi adquirir, ele começou comprando a bota. Depois da bota, tá ali com a moto e já tá habilitado e andando para cima e para baixo. Então hoje a gente tem, ó, uma moto, 2, 3, Pastor Joel, 4, que é nossa aqui de Itaquera. Olha lá, ó. Sem habilitação quando comprou moto, é verdade, comprou a primeira moto, ele não andava. E hoje a gente tem 5 motos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E vai chegar mais, exatamente. Amém. A gente vai terminar. Depois a gente tem uma recepção simples ali para vocês ali. Não vão embora não. Vamos lá para o canto lá que vai ser bênção. Amém? Quero chamar o irmão Clóvis aqui, o pastor Clóvis, que é o nosso presidente regional daqui da 3ª região. Verdade, é verdade. O pastor Clóvis, na verdade, ele é seminarista daqui de Itaquera. Para quem não sabe, ele iniciou aqui. Paz, querido. Amém. Amém. Paz, amados. Eu me converti na igreja lá de Parque Paulistano, congregação de Itaquera. Fui batizado aqui pelo pastor Oséias. Aí o conselho local aqui, o presbitério que me mandou para o seminário, a junta diaconal, passei por todo o crivo da igreja aqui de Itaquera, e aí fui para o seminário e estamos aí na caminhada. Me formei junto com o pastor Davi. Samuel está na foto, pastor Samuel está na foto da nossa formatura. Naquele tempo eu era maior que ele. Você cresceu, hein, menino? Ele estava na foto. Aí a gente na época era o Léo, né? Ele se formou no Léo. Uma alegria para a gente poder estar aqui. Eu estava lá em Santa Catarina. Aí no outro coletamento que teve, eu tive um compromisso e não pude estar presente. Esse eu deixei a esposa lá em Santa Catarina. Falei, não posso faltar. Vim para cá para estar aqui com vocês. E domingo estou retornando para lá, né, para buscar a minha metade. Ela mandou foto com os netos e as namoradinhas dos netos no McDonald's. Eu sei que tá pagando a conta. Ela, depois a gente conversa. Aí eu tirei uma foto ao lado do Tatu, esse homem bonito, barbudo, meu Deus, junto com o pastor. Aí mandei a foto, só os barbudos lá. Aí ela falou, a gente tá aqui fazendo lanche, o vovô tá lá junto com a galera dele. Então, queridos, que o VEM aqui de Itaquera cresça cada vez mais, que vocês possam honrar o nome do Senhor cada vez mais. E os novos coletados aí, colete fechado, que vocês honrem esse colete aí. E sobretudo, em nome de Deus, por onde vocês passarem, sejam canais de bênção em nome de Jesus. Amém? O pessoal de Cotia não está presente porque teve uma reunião hoje lá com todo o VEM. O pastor Éder convocou uma reunião lá. Então
Então os irmãos não puderam estar presentes, mas está justificado aí a ausência deles. Amém? Vai encerrar com o grito de guerra? Vamos fazer o grito de guerra aí? Amém? E